Então, resolução das recomendações do Khan Academia. E agora eu tenho o último teste, que é o teste da unidade, né? Como trabalhar com unidades, referente ao todo o assunto. E aí vamos começar. Lembrando, como ele é um teste de unidade, tem uma quantidade de questões maiores. Então são 9 perguntas com tempo estimado de 9 a 18 minutos. Então vamos para a primeira pergunta. Então na nossa primeira pergunta eu tenho a quantidade de lágrimas de um ambiente em um ambiente representadas por L pode ser definida como uma função de número de pessoas presentes no ambiente representado por P, do número de cebolas cortadas no ambiente representado por C e do sabor das cebolas representada por C. Por meio dessa forma, selecione a unidade de medida adequada para a quantidade de lágrimas em um ambiente. Então, aqui nós precisamos fazer uma pequena correção, porque esse C aqui não pode indicar o sabor das cebolas, porque a letra C já indica para a gente, nesse caso, o número de cebolas cortadas, a quantidade de cebolas. Então, aqui provavelmente teve um erro, tá? Então, já vamos fazer essa correção aqui. Esse sabor de cebolas possivelmente é representado por S. Então, está dando a fórmula aqui, ó. No caso, sabor das cebolas. Então, já vamos anotar. Sabor das cebolas. Essa quantidade é representada por S. E aí ele me dá a fórmula. Então, a quantidade de lágrimas vai ser igual a 3 vezes a quantidade de pessoas, vezes a quantidade de cebolas cortada ao cubo, dividido pela quantidade de sabores ao quadrado. E aí ele pergunta, seleciona uma unidade de medida adequada para a quantidade de lágrimas no ambiente. Então vamos lá. A quantidade de lágrimas vai ser igual. Eu só quero trabalhar a medida. Então, se eu vou trabalhar só com a medida, eu vou trabalhar somente com essas aqui, ó. O 3 para mim não é uma medida porque ele é um número inteiro, correto? Então ele não tem medida. 3 é 3. Então vamos lá. Então P indica pessoas. Então vai ser quantidade de pessoas vezes cebolas ao cubo. Quantidade de cebolas ao cubo dividido pelos sabores ao quadrado. Então, nesse caso, sabor ao quadrado. E aí, vamos verificar qual é a nossa alternativa correta. Então, nós temos sabor ao cubo, não. Sabor ao quadrado, não. Então, temos pessoas, cebolas ao cubo e sabor ao quadrado. Então, a nossa alternativa correta é essa daqui. A última também não era, porque é pessoas, cebola ao quadrado. E nesse caso, a quantidade de cebolas ela está elevada ao cubo. Então, a nossa terceira alternativa. E aí nós temos, partindo de casa, Emília andou por uma subida até a loja de computadores por 60 minutos, a exatamente 6 km por hora. Em seguida, ela voltou para casa pelo mesmo caminho, agora descendo a uma velocidade de 12 km por hora. Então, qual é a sua velocidade média para o trajeto inteiro de ida e volta de casa para a loja de computadores e da loja de computadores para casa? Então, nesse caso aqui, como ele quer a velocidade média do trajeto inteiro, eu preciso saber o tempo que ela demorou na ida, o tempo que ela demorou na volta e a distância total que ela percorreu, a distância de ida e a distância de volta. Então, usando o conceito físico, eu tenho que a velocidade ela é calculada pela distância dividido pelo tempo. E aí, com a primeira informação que eu tenho de 60 minutos e exatamente a 6 km por hora, eu consigo encontrar essa distância. A distância que ela percorreu na ida.
Então, a distância percorrida na ida. Então, a velocidade é de 6. A distância eu não conheço ainda. E o nosso tempo é de 60 minutos. Só que eu tenho que o tempo de 60 minutos é equivalente a 1 hora. Então, como a minha velocidade está em quilômetros por hora, o meu tempo também tem que estar em horas. Então, 60 minutos é igual a 1 hora. E aqui, o 1 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho 1 vezes 6. Então, nesse caso, a nossa distância vai ser igual a 6 km. Essa distância é tanto na ida como na volta. Só que na volta eu preciso saber agora qual é o tempo que ela gastou. Então, a distância de ida foi de 60 km com o tempo de 60 minutos, que é equivalente a 1 hora. E na volta? Então vamos lá. Na volta ela percorreu o mesmo caminho, só que ela fez uma velocidade de 12 km por hora. Então ela fez no dobro da velocidade. Se ela fez no dobro da velocidade, ela fez na metade do tempo. Se você aumenta a velocidade, nesse caso você tem que diminuir o tempo. Aumentou a velocidade e teve uma redução no tempo. Dobrou a velocidade, reduziu o tempo pela sua metade. Mas demonstrando, então eu tenho novamente velocidade é igual a distância sobre o tempo. A velocidade é de 12. A distância é a mesma percorrida, nesse caso é de 6. E o tempo que ela gastou eu não conheço. Então aí, isolando o tempo, estava dividindo, passa multiplicando, 12 multiplicando vem dividindo. Então eu tenho que o tempo vai ser igual a 6 sobre 12. E nesse caso 6 sobre 12, aceita uma simplificação por 6, dá 1 sobre 2, meia hora. Nesse caso ela tem meia hora, então 30 minutos. E aí vamos calcular a nossa média, a velocidade média em todo o trajeto. Então vamos lá. Velocidade média, a distância. A distância que ela percorreu era 6 km na ida e 6 km na volta. Então nós temos 6 mais 6. O tempo, ela percorreu 1 hora na ida e meia hora na volta. 30 minutos na volta. Então ela percorreu uma distância de um tempo, nesse caso, foi feito em 1 hora e meia, 1,5 horas. Então aí eu tenho que 6 mais 6, 12, dividido por 1,5. Então 12 dividido por 1,5, que nesse caso é igual a 8 km por hora. Então, verificando, resposta correta. Então, vamos para a próxima pergunta. E aqui eu tenho: Iago vai assar sua cerâmica em uma fornalha. Ele decidiu medir a taxa de variação da temperatura da cerâmica ao longo do tempo. Qual que seria a unidade adequada para a finalidade de Iago? Então ele vai assar uma cerâmica em uma fornalha. Nesse caso, se ele vai assar, ele vai trabalhar com a questão da temperatura. E aí as escalas de temperatura mais utilizadas, elas são em graus Celsius, graus Fahrenheit ou em Kelvin. Então, nesse caso aqui, a nossa temperatura ela pode ser em Celsius, em Fahrenheit ou em Kelvin. Só que ele vai assar a sua cerâmica. A cerâmica é uma medida, não é um objeto que tem duas dimensões apenas. Então, no caso da cerâmica, ela tem apenas uma medida de área, porque ela só tem duas dimensões. Ela tem apenas comprimento e largura. Então, no caso da área de uma cerâmica, ela vai ser todas aquelas medidas ao quadrado. E aí, nós podemos verificar aqui qual seria a unidade adequada para a finalidade de Iago. Então, vamos só fazer mais uma interpretação. Ele vai assar
sua cerâmica e ele decidiu medir a taxa de variação da temperatura da cerâmica ao longo do tempo. Então, se é ao longo do tempo, vai ser, nesse caso, então, independente da área, ele vai calcular em relação ao tempo. E aí nós temos que o tempo pode ser em segundos, minutos ou horas. Nesse caso, se ele vai assar, pelas nossas alternativas aqui, ó, eu tenho dias e horas. Só que ele não vai ficar vários dias assando. Então ele vai ficar provavelmente em horas. E aí as nossas temperaturas tá todas em graus Celsius. Então vai ser a nossa medida, no caso da finalidade dele aqui, tem que ser uma temperatura de Celsius por hora. Então graus Celsius dividido por hora. É a nossa resposta. Então, resposta correta. Então vamos lá. Mas nossa terceira questão. Durante cada minuto de uma comédia, Carlinhos ri 5 vezes. Carlinhos assiste a 3 comédias por dia e cada uma delas tem 40 minutos de duração. Quantas vezes Carlinhos ri por dia por causa das comédias? Então vamos lá. Durante cada minuto ele ri 5 vezes. Ele assiste a 3 comédias, sendo que cada comédia tem 40 minutos. Então eu tenho, ele ri 5 vezes a cada minuto. Então, sendo que o meu tempo em minuto, nesse caso, é de 40. Então, a cada minuto, ele ri 5 vezes. E ele assiste 3 comédias de 40 minutos. Então, vezes 3. Então, ele ri 5 vezes a cada minuto, sendo que o tempo gasto é de 40 minutos. E esse tempo de 40 minutos, ele acontece 3 vezes, porque é 3 comédias. Então, a nossa resposta é a multiplicação de 5 vezes 40 vezes 3. Então, nesse caso, ele vai rir 600 vezes por dia. A nossa quarta questão. Carlota está correndo a uma velocidade de 9 km por hora. Qual é a velocidade de Carlota em metros por segundo? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos só pegar a medida aqui. A velocidade dela é de 90 km por hora. Eu quero transformar isso daqui em metros por segundo. Então, eu preciso saber, primeiramente, 1 quilômetro tem quantos metros? Então, 1 quilômetro tem quantos metros? Então, vamos lá. 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Então, no lugar da medida de quilômetros, eu vou substituir por metros, mas eu tenho 1000 metros. Dividido. Da mesma maneira que no lugar de horas, agora eu vou substituir por segundos. Então, vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60. E isso daqui vai me dar meu tempo em segundos. E aí, fazendo as simplificações, 0 com 0, eu tenho 10 sobre, então eu tenho 9 vezes 10 sobre 6 vezes 6, 36. Então, 9 vezes 10 ou 9 por 36 tem simplificação. Nesse caso, 36 por 9 dá 4. Então, eu tenho 10 dividido por 4. Então, a minha velocidade, 10 dividido por 4, 2,5 metros por segundo. Então, 2,5 metros por segundo. Resposta correta. Então, nossa próxima questão fala: a produção de cenouras representadas por R
pode ser definida como uma função de número de cenouras esperadas, representados por C, e número de plantas, representados por P, por meio dessa fórmula. Então eu tenho produção é igual 2 vezes o número de cenouras dividido pelo número de plantas. Então selecione a unidade de medida adequada para a produção de cenouras. Então vamos lá. Então produção é igual a 2 vezes a quantidade de cenouras dividido pela quantidade de plantas. Então novamente, esse 2 ele é um número inteiro, para a gente é indiferente. Então a nossa medida vai ser C, quantidade de cenouras. Então é cenouras dividido pela quantidade de plantas. Então dividido por plantas. Então a medida da nossa produção vai ser em cenouras por plantas. E aí, verificando as alternativas, eu tenho aqui a nossa última alternativa, cenouras por plantas. Resposta correta. Então, Rosana quer comparar as densidades. Então, razões de massa para volume de diferentes marcas de sorvete. Qual seria a unidade adequada para a finalidade de Rosana? Então, nesse caso aqui, eu tenho que a razão da densidade é massa dividida por volume. Então, no caso do sorvete, nesse caso, como é a massa de sorvete, eu tenho que massa é uma medida do quanto que um objeto é composto. Então, massa, ela sempre vai ser representada em gramas, em quilogramas, então nessas medidas. Já volume, ela pode ser representada por mililitros, litros. Aí precisamos ficar um pouco atento com a questão de volume e capacidade, porque são medidas diferentes. Mas nesse caso aqui, tudo indica que ele está considerando volume como milímetros ou litros, certo? E aí nós temos que verificar alguma dessas situações. Então vocês podem observar que na primeira eu tenho gramas por mililitro. Então ele tem aqui gramas por mililitro. Litros por real, não. Litros por quilo, também não. Porque aqui é ao contrário. Aqui não dá a razão da massa. Reais por grama. Então a nossa resposta é a primeira alternativa. Então, próxima questão. Maurício quer fritar 18 batatas por hora durante 3,5 horas. Ele consegue fritar 6 batatas usando 1 litro de óleo. Então, quantos litros de óleo Maurício precisa para fritar as batatas? Então, primeiramente, eu preciso saber a quantidade de batatas que ele vai fritar. Nesse caso, ele vai fritar 18 batatas por hora durante 3,5 horas. Então, a cada hora ele frita 18 batatas. Então, eu tenho que a sua quantidade de batatas vai ser igual, são 18 batatas por hora, sendo que ele vai produzir durante 3,5 horas. Então, nesse caso, eu tenho 18 vezes 3,5. Então, 18 vezes 3,5 é igual a 63 batatas. E aí a quantidade de óleo. A cada 6 batatas, ele usa 1 litro de óleo. A cada 6 batatas, 1 litro de óleo. Então, agora a nossa quantidade de óleo. A cada litro de óleo, ele gasta para 6 batatas. E como ele tem 63 batatas, dividido por 6. Então, eu tenho 63 dividido por 6. Então, 63 batatas, ele gasta 1 litro de óleo para cada 6.
Então, pegando 63 dividido por 6, eu tenho o valor de 10,5. Então, 10,5 litros de óleo. Agora vamos para a nossa última pergunta. E aí eu tenho 20 minutos, levam 20 minutos para 5 pessoas pintarem 5 paredes. Então, novamente, uma regra de 3 compostas. Então, aqui eu tenho tempo, pessoas e paredes. Então, é 20 minutos para 5 pessoas pintarem 5 paredes. Quantos minutos 9 pessoas levam para pintar 9 paredes? Então, vocês podem observar que cresceu na mesma proporção, paredes e pessoas. Tá? Então, vai ser de fácil resolução, mas aí vamos verificar. Na nossa variável está no tempo, então eu tenho que realizar a verificação de proporcionalidade em relação à nossa grandeza tempo. Certo? Então vamos lá. Supondo, nesse caso, supondo que o tempo aumente. Então, se você aumentar o tempo, o que vai acontecer com a quantidade de pessoas? Então você precisa de menos pessoas trabalhando. Se você tem mais tempo para fazer o serviço, então você precisa de uma quantidade menor de pessoas. Se você aumentou o tempo, significa que você pode pintar mais paredes. Então, se você aumenta o tempo, você aumenta a quantidade de paredes pintadas. Então, se eu tenho mais tempo para fazer um serviço, eu posso fazer muito mais desse serviço. Então, aumentou o tempo, também aumentou a quantidade de paredes. Então, eu tenho tempo e pessoas inversamente proporcionais, tempo e paredes diretamente proporcionais. Então, aqui eu tenho a nossa igualdade e aqui eu tenho a nossa multiplicação. Então, vamos montar a fração conforme as setas. Então, eu tenho x sobre 20, que é igual a 5 sobre 9, vezes 9 sobre 5. E aí, como eu falei para vocês, ó, como cresce na mesma proporcionalidade, tudo indica que o mesmo tempo que foi gasto na primeira, que é de 5 para 5, 9 para 9, também vai ser gasto o mesmo tempo de 20. Mas aí, ó, vocês podem observar nas simplificações. Então, eu tenho 5 por 5, 9 por 9. Então, eu tenho que x vai ser igual a 1 vezes 20. E nesse caso, x vai ser igual a 20 minutos. Então, aqui nós concluímos o nosso teste de unidade. Então, nessas recomendações, foi trabalhado com as questões de grandezas de medidas, tá? Para diversas medidas diferentes. E aqui nós concluímos.